Encerrando o segundo dia de ECNP, diretamente de Viena. Tô aqui para falar um pouquinho, mesmo com cara de cansado e tudo, porque a gente sabe que toda essa mudança de fuso afeta um pouquinho a questão do sono, mas quero passar para vocês um pouquinho, um resumo do que foi o dia de hoje. Importante sobre palestras. O Congresso tem olhado muito para as mulheres e para essas questões relacionadas tanto à questão do ciclo menstrual quanto à questão da depressão pós-parto. Foi falado muito sobre esse assunto, alta prevalência de transtornos mentais na questão do periparto. Lembrar sempre de avaliar a paciente nas primeiras semanas, especialmente nas 6 primeiras semanas, é ali onde a gente tem que ficar de olho. O suicídio é uma das principais causas de morte de mães naquele período ali depois das 6 semanas, então é algo que a gente precisa ficar de olho. Quando eu tenho associação com ansiedade, eu tenho uma piora da qualidade de vida, pior resposta ao tratamento, a gente sabe que depressão com ansiedade é outro ponto que a gente precisa ficar atento, então a gente tem que identificar, a gente precisa tratar essas mulheres, inclusive do desenvolvimento de medicamentos específicos, tanto para a depressão pós-parto, já tem algumas medicações. À tarde, quando falaram das medicações, das novas medicações, o que tem ainda em estudo, algumas em fase 1, fase 2 ou fase 3. Uma das medicações que foi falada dessas fases foi um medicamento para depressão pós-parto, que parece que tem uma resposta e pode ser usado nessas mulheres com depressão pós-parto com um bom resultado. Tudo ainda muito promissor, né, mas que nos traz esperança para o futuro próximo. Além dessa questão de depressão pós-parto, transtorno depressivo maior, um dos principais temas também do Congresso, tem se falado muito, especialmente sobre a resposta ao tratamento, sobre o quanto a aderência do paciente, quanto o paciente acreditar no tratamento impacta na aderência. A pessoa ter a sensação de que ela realmente está respondendo, de que está melhorando, faz com que ela mantenha o uso da medicação. Se o paciente não está aderindo, se o paciente não está com a sensação que não está funcionando, precisa ser conversado para de repente fazer uma avaliação, fazer uma troca, pensar em alguma outra alternativa, porque isso vai impactar e esse paciente que ele abandonar o tratamento, a gente vai ter uma pior resposta lá na frente. Sobre medicamentos para depressão, a gente não teve muita novidade, apesar de ter se falado sobre psicodélicos para depressão. Trouxe alguns estudos, todos em fase inicial, sobre psilocibina. O que a gente ainda tem em relação a psicodélicos parece ser promissor, então a gente vai precisar esperar, não dá para sair falando que já tem muita evidência, porque os estudos são iniciais, mas é algo pro futuro, especialmente relacionado à depressão. Em relação à ansiedade, ainda a gente evidência nenhuma, zero, e falando nisso, inclusive sobre o canabidiol. Canabidiol ainda não temos evidência para indicar na prática. E além de tudo, foi falado numa palestra fantástica sobre a ansiedade, sobre o risco do uso da cannabis e o aumento da ansiedade. Muitas pessoas, trazem essa sensação de que a cannabis, mas eu fico menos ansioso. Mas se sabe que depois, especialmente num longo prazo, especialmente em adolescentes, eu posso ter sim risco maior de desenvolver um quadro de ansiedade relacionado ao uso da cannabis. A palestra que teve de psicoterapia não consegui assistir porque ao mesmo tempo são várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, a gente precisa decidir. Acabei assistindo a palestra sobre ansiedade e que inclusive um dos palestrantes falou sobre o tratamento da ansiedade. O que a gente tem de maior evidência? Psicoterapia associada com o medicamento é o que a gente tem de melhor resposta. Em alguns estudos, a melhor resposta que a gente tem é da psicoterapia associada com a medicação sozinha, por último, a psicoterapia. A gente sabe que depende muito do tipo de ansiedade. Muitos pacientes, especialmente aqueles pacientes com ansiedade social, com fobia, eu vou ter uma indicação melhor dessa terapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental. Só que na prática, os medicamentos, especialmente os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, continuam sendo o que a gente tem de disponível para tratar a ansiedade. Existem outras medicações sendo estudadas, inclusive foi questionado sobre a esketamina
metilfenidrina e ketamina para ansiedade. Parece que tem uma redução, mas ainda também não é nada conclusivo. A gente já tem a indicação da esketamina no tratamento da depressão, especialmente depressão recorrente e depressão com ideação suicida. É algo que ainda está no início de tratamento. Voltando em depressão, foi o assunto super falado hoje durante o congresso. A questão dos mecanismos de ação disponíveis para medicamento. Se fala hoje em 14 mecanismos de ação e desses 14, 11 estão relacionados às monoaminas. E aí aquilo que a gente sabe, serotonina, noradrenalina, e que agora a gente tem cada vez mais olhado para GABA e glutamato. E isso ao longo do tempo tem se estudado mais qual é a importância do glutamato nessa questão da depressão, do GABA, NDMA. Então trouxeram também informações sobre esses receptores, o que a gente precisa entender. Só dar um exemplo para vocês do que foi explicado. Neuroesteroides são produzidos para tentar regular a produção do glutamato. E essa relação de glutamato, estresse, depressão tem sido estudado para ver qual que é a resposta, como é que a gente pode agir, será que a gente pode ter novos mecanismos de ação. Em relação a TDAH, nada de novo, muito de medicamento, o que é uma coisa que a gente espera muito, né? A gente sempre espera muito com as novidades em relação a medicamentos. Do TDAH, aquelas confirmações. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente sabe que hoje, que de 50% a 65% das pessoas na idade adulta vão manter os sintomas de TDAH, não é o que a gente fala que achava que só quando a criança tinha TDAH e adulto não tinha mais. Os riscos, né, de morte precoce, gravidez precoce, uso de substância, envolvimento com criminalidade e quanto o tratamento influencia no resultado. Déficit de atenção precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado. Não é uma invenção da indústria, a gente precisa olhar isso e foi reforçado tudo isso no congresso, então o déficit de atenção a gente está no caminho, na nossa prática clínica, a gente já está condizente com o que se tem estudado atualmente. Psiquiatria nutricional. Falou-se sobre a relação em relação ao intestino, em relação à alimentação e à nossa saúde mental. Em relação ao intestino, especialmente relacionado à ansiedade, a gente ainda não tem evidências para indicar essa questão. Em relação à microbiota intestinal e ansiedade, estudos promissores, a gente sabe que tem relação, mas a gente ainda não sabe como e como melhorar isso. Em relação à questão da dieta mediterrânea, a gente sabe cada vez mais estudos reforçando a importância de uma alimentação balanceada, associada à mudança no estilo de vida, tudo isso para impactar numa melhor qualidade de vida. Então era isso, esse foi um resumo bem pequenininho, imagina, foram praticamente 12 horas de aula e eu quis trazer um pouquinho de cada coisa para vocês, espero que tenham gostado, comenta aqui embaixo o que tu achou, o que tu tá achando desses vídeos sobre o congresso e amanhã tem mais, ainda a gente tem mais 2 dias de congresso, espero trazer cada vez mais informação. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber vídeos como esse.